Maravilhoso, gente. E nesse clima gostoso, sexta-feira, programa Bendita Hora aqui na Rede Vida Televisão, ao vivo, hein? Maravilhoso, hein? Olha aí. Você gosta? Não se fazem mais músicas nessa pegada, né? Dançante, ó. Dança. Qualquer um dança. Até o cachorrinho dança. Quando escuta essa música, o cachorrinho. Então, gente, olha só. Nesse clima dos anos 80, que foi um sucesso, o sucesso continua aqui no Bendita Hora, junto com você. Por isso, antes do padre apresentar essa mesa maravilhosa, agora eu convido você a entrarmos naquele que é o maior de tudo. Vem junto com o padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Muito bem, gente. Olha aqui, ó, vamos começar pela meu lado esquerdo. Ela vem sempre aqui, ela é muito querida, porque ela é jornalista, escritora, especialista em sustentabilidade. Estou falando dela, que é autora desse segundo trabalho aqui. Mostra, Mineiro. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem mais de 109, né? 109 artigos. 109 artigos que falam de sustentabilidade. A mulher é espetacular. Estou falando de Sônia Consiglio. Soninha, Deus abençoe você, querido. Gratidão por estar aqui. Você é sempre muito bem-vinda. Adoro estar aqui. Amém. Que maravilha. Tá vendo, gente? Trabalho, daqui a pouco ela vai falar do livro dela. Essa doutora é uma dentista daquelas assim que a gente fica assim, realmente assim, muito feliz de saber que existem profissionais como ela. Ela é dentista, cirurgiã, doutora Gabriela Nicoleles. Doutora. Obrigada. A minha é uma alegria sempre, viu? Obrigada. O óculos ficou muito bonito. Gostou? É diferente. A armação ficou muito bonita também. Essa cor ficou linda. Rosa com verdinho. Ficou lindo, Obrigada. né? E a doutora aqui é muito chique, né? Olha, ela é psicóloga, pós-graduada em psicologia cognitiva, comportamental. Ela também tem psicologia desportiva. Enfim, esta mulher conhece muito. Estou falando da nossa querida psicóloga Soraya Lopes. Sorainha, seja bem-vinda mais uma vez. Grande muito prazer, querida. muito obrigado sempre. O senhor também é muito querido. Maravilha. Obrigada pelo convite. Essa mulher, ela vem lá de Santos pra cá, hein, gente? Você vê como ela gosta da Rede Vida e do nosso programa, hein? Mesmo, é verdade. É isso aí, não tem distância, né, Soraya? Não, senhor. Gente, ele é publicitário e consultor de marketing, graduado em propaganda e marketing. Estou falando do nosso querido Bruno Carvalho dos Santos. Bruno, seja bem-vindo. Obrigado pelo É uma alegria. É um prazer estar Simpático, um rapaz inteligente e vai nos cooperar muito aqui com o conhecimento dele. Muito bem, gente, vamos aqui primeiramente ao pensamento, depois nós temos aí também no Instagram, nós vamos ver uma enquete. Mas vamos ver aqui primeiro o pensamento do dia. Super legal esse aqui, ó. Se você não pode fazer grandes coisas, faça pequenas coisas de uma maneira grandiosa. Como é o nome aí? Napoleão Hill. Olha aí, eu concordo, Padre Marcos, concordo muito com esse pensamento. Porque assim, tenho certeza, a grandiosidade de um ser humano, seja ele qual for, homens e mulheres, pode ser um cargo, desde que você está varrendo um chão, você trocar uma lâmpada, você ser um engenheiro, ser o dono de uma empresa. É você fazer aquilo que você está fazendo algo grandioso na sua vida. Não importa nem a parte monetária, a visibilidade que você vai ter, pelo menos a princípio. Eu creio verdadeiramente que Deus já nos deu essa capacidade, agora eu entro na parte também espiritual como padre, que são os dons da gente fazer praticamente do nada algo muito considerável, a ponto das pessoas quererem se aproximar de você e falar, como é que você tirou de um limão, você fez uma limonada? Então, acho que a grandiosidade está nisso aí. Você não precisa ter grandes coisas para ser grande. Faça das pequenas. Aí eu trabalho com isso. Eu vou tentar fazer o melhor para isso, para a minha alegria,
Primeiro para mim a alegria, depois, consequentemente, a sustentabilidade. Eu não sei se vocês pensam assim. Não sei se vocês pensam assim. Sim. Acho que, inclusive hoje eu tive uma notícia da minha filha, que ela mora fora, ela volta agora no final do mês. Ela tem uma amiga lá em Portugal, que ela é africana. E assim, ela foi com o objetivo de conhecer algumas pessoas de outros países e de conhecer a cultura diferente de algum país. E ela conheceu a minha filha. E a minha filha deu uma atenção tão especial para ele. Ela não tem nenhum grande amigo, mas a minha filha deu uma atenção tão especial para ela. A minha filha sabe tirar fotos bem tiradas, com câmera profissional e tal. E a experiência que ela passou para essa menina que nunca tinha ido ao cinema. Uma pessoa, uma jovem de 24 anos, nunca tinha ido ao cinema. E a minha filha foi, semana passada, levou ela para assistir um filme. A menina ficou tão agradecida, tão emocionada. Então, eu perguntei, mas Clara, é uma coisa tão simples. Mãe, onde ela mora, na África, eles são muito carentes. E lá não tem isso. Então, quando eu levei, comprei a pipoca, entreguei... Eu entreguei aquela experiência para ela me ficou tão grata. E hoje ela recebeu dessa menina uma carta de despedida, agradecendo por todas as pequenas atitudes que ela fez por ela. Que foram grandes. Que foram grandes para ela no momento dela, porque a minha filha vem embora agora para o Brasil daqui uma semana. E aí a minha filha ficou super emocionada e eu também. Eu falei assim, olha só, Clarinha. E ela tira fotos dela, fotos especiais que ela também nunca teve oportunidade de ter. E eu acho que é isso, né? É bem isso mesmo. São gestos simples, pequenas coisas que te traz uma grandiosidade. Perfeito, olha que Posso legal. fazer um comentário? É assim, eu sou uma nova moradora da cidade de Santos, o senhor sabe disso. Para minha surpresa, existem pessoas na nossa sociedade que são invisíveis nas tarefas que praticam. E eu acho isso uma judiação. E ali eu constatei uma grandiosidade das pessoas que são as pessoas que trabalham limpando as ruas, as praias. E eles trabalham com uma alegria, com um prazer, com uma satisfação. A cidade de Santos realmente é limpa, maravilhosa, e eu converso com eles e eu acho assim, eles têm prazer em pequenas tarefas que talvez nenhum de nós tivéssemos capacidade de falar, isso é tão pouco, varrer uma rua. E não ter aquela alegria que você tem uma condição melhor às vezes. Exatamente. Aí, o que eu fiz? Eu passei a mão no telefone, liguei para a ouvidoria, e elogiei o trabalho da limpeza pública, beleza, tá vendo? Porque é o mínimo que eu acho que nós, como contribuintes, temos que fazer, até como turistas. Claro, claro. Né? Então, eu acho assim, as pequenas coisas, os pequenos gestos é que nos fazem realmente sermos o que somos. As grandes virtudes da vida, né, Soninha? Perdão, Sônia. Não, concordo com tudo isso. Eu ia trazer só uma reflexão também, assim, o que é grande e o que é pequeno? Porque às vezes a gente fala, eu não posso fazer uma grande coisa, mas depende do que você entende como grande ou pequeno. Se você acorda de manhã, faz um café para a pessoa que você ama, entrega ali com amor, isso é uma grande coisa. Opa, claro. Então eu acho que também se a gente tirar um pouco essa questão do que é grande, do que é pequeno e viver, né, Padre? O que o senhor falou foi tão bonito, independente de onde você está, o que você faz da sua vida, fazer com amor, né, com o coração. Eu tenho uma historinha, não sei se é verídica ou não, né? Fazer pequenas coisas grandiosas, né? Eu acho que é necessário você ter um propósito, né? E a historinha é o seguinte, as pessoas vão visitar a NASA, chega na NASA, tem uma pessoa varrendo a rua, a entrada ali. Aí a pessoa chega e fala, dá licença, tudo bem? O que você está fazendo? Ela falou, estou ajudando o homem a chegar à Lua. Entendeu? Então ela não está ali varrendo. Ela está ali deixando o ambiente ok para o astronauta poder fazer o cálculo, a cozinheira, todo mundo precisou. Então acho que quando você tem um propósito, você está fazendo parte de uma coisa grande, você faz de coração, né? E você consegue colocar sua alma ali. E ali você faz de pequenas coisas algo grandioso. Né? Que legal. Tá vendo, gente? Que bacana. Mas todo mundo aqui colocou um pensamento que foi mostrando aí que o que é grande não é o grande que muitas vezes a gente está vendo que a sociedade nos coloca e rotula, né? Mas hoje também é o Dia Internacional de Nelson Mandela, minha gente. Olha só. É uma data instituída pela ONU, viu? Olha só que legal. Pois marca seu aniversário. Então, a nossa enquete de hoje é a seguinte, para você aí que está em casa nos assistindo, quem foi Nelson Mandela? Ele foi ativista e político ou ele foi ator e roteirista? Vai lá, porque será que ele tem essa grandeza aí, né? Você vai voltar pelo nosso Instagram oficial, @programa Bendita Hora, tá ok? No finalzinho o padre vai
mostrar a enquete que você vai responder. Será que ele foi ator ou ele foi um grande político, tá bom? Então tá aí, ó. Muito bem. Vamos aqui a primeira informação? Bora? Dá uma olhada aqui, gente, ó. A importância do apoio psicológico a cuidadores e familiares de idosos. Sorainha, realmente isso daí eu venho rezando muito isso aí. Para as pessoas que cuidam de quem está doente em casa, está acompanhando o idoso, porque a vida é transformada para todo mundo, né? Qual é essa importância, já mais na questão do psicológico, de um apoio psicológico a cuidadores e familiares de idosos? Então, nós vamos começar com a seguinte fala, padre, dizendo que os idosos, eles se veem num primeiro momento, quando precisam de cuidadores e dos familiares, eles se sentem incapazes, falam, como? Perdi minha vida, né? E eu dependo de pessoas para continuar, de alguma forma, vivendo dentro de algumas limitações. Existe, sim, um cuidado muito importante que há que se ter com os familiares em primeiro lugar, porque nós não estamos preparados para perdas. Nós não estamos preparados para ver nossos pais se tornarem nossos filhos. De ver as limitações expostas. Exatamente. Em alguém que você não via as limitações, você via como herói e como um ícone na sua vida. Exatamente. E aí os familiares, muitas vezes, eu falo, a quantidade de filhos não significa uma quantidade de cuidados especiais. Então vamos assim falar de estatísticas. Existem os cuidadores profissionais e existem os cuidadores informais. Assim como aquele, não deixa que eu cuido da sua mãe enquanto você trabalha. E aí, esses cuidadores, o que acontece? Tem uma hora em que cansa. Tem uma hora que eles se exaurem. Tem uma hora que eles também necessitam de cuidado. Porque não é fácil cuidar de uma pessoa idosa. Se ela começa a ter limitações físicas, se ela começa a ter limitações mentais, se começa a desenvolver uma demência senil ou um Alzheimer, a paciência desta pessoa cuidadora vai se tornando mais frágil, mais... né? Então, aí, se nós pararmos para ver, e eu acredito que aqui existem algumas pessoas que convivam com isso, se você olhar para a grande maioria de cuidadores, você vai ver que a figura deles não é de se cuidar. Os próprios cuidadores não se cuidam fisicamente. Sobra tempo para eles, né? Porque para eles a tarefa é tão árdua e não se enxergam mais. É este momento onde alguém da família, um profissional da área da saúde mental, deve orientar, principalmente os familiares. O revezamento é importante. Mas é difícil. Agora, vamos... É difícil fazer revezamento. E aí é que está. Hoje, o que nós temos? Nós temos várias especialidades. Olha, eu cobro tanto e aí depois eu folgo, não sei o que. Espera um pouquinho. Vamos sentar e vamos conversar. Por quê? Porque, eu faço isso, faço aquilo, faço outro. Aí você coloca uma câmera. Aí você vê o cuidador na internet e o idoso ali dormindo. Mas ele estava dormindo. Mas meu Deus do céu, estou pagando para você ver se está dormindo mesmo. Para ver se ele está sendo bem cuidado. Então, não é uma crítica. Pelo contrário, é para ter cuidado para lidar com esses cuidadores e também com os familiares. Porque os familiares, no final de semana, quando os cuidadores revezam e tudo mais, são eles da família que se tornam cuidadores. Então, eles também têm que ter. Tem que ter esse trabalho, dessa ajuda psicológica, e ao mesmo tempo também um trabalho de consciência entre eles familiares. Porque às vezes são 2, 3 filhos, filhas, homens, mulheres, e que um sempre joga a bandeira, mas eu sempre fui, é mais eu que faço isso, sempre sou eu, não é você. Então ainda tem esse ranço familiar na hora de servir a mãe ou o pai, porque um joga e começa as brigas entre irmãos. Entre irmãos. Porque você tem que entender que eu trabalho com isso, que eu passo mais tempo, que se eu tivesse tempo eu ficava com a mãe. Porque eu moro com ela e eu não posso sair. Exatamente. Então ainda tem esse outro ditado, que juntamente difícil. Com o lado psicológico com quem cuida, realmente é uma coisa que tem que ser trabalhada. Muito. O psicólogo com os que cuidam e a família precisa também ter um trabalho psicológico
Fala, pera um pouquinho, todo mundo aqui é filho de uma mesma mãe, mesmo pai. Posso contar um Todo caso? mundo fica meio se escondendo atrás do seu compromisso para justificar não ficar com a mãe. Com Eu tive uma paciente, uma pessoa bem de vida, e a mãe dela teve Alzheimer, mas muito católica, uma católica, só que ela não queria mais tomar banho. Não vou tomar banho, não me amola, a cuidadora não vai me dar banho. Falei, nossa, e ela é muito devota de Nossa Senhora. E eu quero ir até Aparecida de joelhos. Falei, é fácil. Nós vamos numa loja que vende produtos religiosos, católicos, e vamos comprar, sabe, decalque? Decalque. Então, pegamos o sabonete, raspamos e colocamos a imagem de Nossa Senhora, fizemos uma caixinha, compramos um alfazema, tiramos o alfazema, fizemos um cenário e chegamos para essa senhora com um bilhete, não vai falar que eu vou para o inferno, tá, por favor? Com um bilhete do padre da Aparecida dizendo, Dona Dirce, aqui está o meu presente para a senhora cuidar do seu banho. Do seu banho. E aí, o que aconteceu? O quê? Ela começou a tomar banho? Se ela começou a tomar banho? Ela fala, escuta, vocês não vão buscar esse mês a minha caixinha? A minha caixinha? É verdade. Aí, tá vendo? Então, isso são estratégias, isso são... Você precisa ter isso para que a pessoa... Então, os cuidadores precisam ter esse feeling e procurar a ajuda de um profissional que fale como é que eu vou fazer para lidar com isso. Fechou? Tá, olha que legal aí, gente, tá vendo? São assuntos bem nossos, né? Por isso que eu gosto muito desse programa aqui, que ele é bom demais. Dá uma olhada, outra informação, olha. Julho laranja, né? Serve de alerta para a importância da ortodontia preventiva na infância. Por que julho, né? É o mês de férias. E porque é de férias, o que acontece? A criança fica mais solta, mais desleixadinha, ela foge dos compromissos. Explicam por que, doutora Gabriela, que julho passou a ser, ou é apenas porque precisava de ter um mês, como a importância de ortodontia preventiva na infância? Todo mês, se você reparar, tem um mês, uma cor de alguma campanha. Então, eles escolheram julho porque é o mês das férias, que explica que as crianças estão... Vamos prestar atenção nas crianças, elas estão de férias, vamos explicar, vamos observar mais as crianças que estão em casa, que estão viajando, né? Uhum. E aí tem muita criança também que aproveita as férias para ir aos dentistas, né? Porque não tem o compromisso extracurricular, a natação, não tem a aula, tal. Então tem muitas mães que levam seus filhos aos dentistas ou ao ortodontista em julho. Pega aquele período que não está viajando e aproveita para levar ao dentista. Seria também, só não querendo te atrapalhar a sua informação, o fato de talvez eles estarem de férias e o risco de acidentes nas brincadeiras também pode provocar um acidente, uma quebra de um dente, uma... Acontece bastante. Também isso aí, né? Um aumento de índice de acidentes que podem ocasionar... Acontece bastante também, porque é o mês das férias, que elas estão se divertindo. Quebra, vulciona um dente, enfim. Isso. Mas, assim, o que vem por trás dessa prevenção, né, desse alerta? É que o profissional ortodontista, ele precisa ser procurado assim que teu filho fizer em torno de 5 ou 7 anos, neste período, que é o período que nasce os primeiros molares permanentes. Porque até então, até seus 5 anos, a criança só tem dentes de leite. Uhum. E nessa janelinha de 5 a 7 anos é quando começa a nascer os primeiros dentes permanentes, que são aqueles dentes que vão ficar para o resto da vida. E quando nascem esses dentes, a gente tem uma chave ali de oclusão que vai direcionar o crescimento ali ósseo, né, maxilomandibular da criança. Então é um momento que já teve um bom desenvolvimento maxilomandibular e é aquele momento exatamente que o dentista, o ortodontista vai conseguir avaliar se aquela criança está com uma boa oclusão ou se tem algum dente faltando, ou se tem espaço suficiente para nascer todos os outros permanentes ou se aquela criança tem uma mordida aberta, ou por algum hábito de chupa-dedo, sei lá, tomar uma madeira ainda, porque tem crianças que ainda tomam uma madeira, chupa-chupeta, entendeu? Então, assim, se tem alguma criança que tem algum tipo de respiração
bucal, porque o certo é você respirar pelo nariz. Então, a criança que tem o hábito de fazer a respiração bucal, isso prejudica também na formação, na posição dos dentes. Então, tudo isso é melhor observado nessa época, nessa idade, nessa janela aí de 5 a 7 anos. E aí, você fazendo essa prevenção ortodonticamente com aparelhos móveis, você evita problemas futuros e, às vezes, até você elimina a possibilidade daquela criança vir a tratar com aparelho fixo. Então, assim, o que seria... Normalmente, depois de que idade que aí vieram já todos os dentes, os seus dentes que não são mais de leite? Todas as trocas, normalmente entre 12 e 13 anos, já estão todas as trocas feitas. Então, assim, o que a gente faz? Essa primeira avaliação é importante para a gente se programar em que momento a gente coloca aquele aparelho móvel, se já pode colocar e se colocar, isso vai ajudar muito num futuro tratamento. Perfeito. Às vezes o aparelho fixo, ele deixa de ser um tratamento complexo porque você já fez uma prevenção e você já usou esse aparelho na primeira infância, entendeu? Às vezes a criança não tem espaço para vinhos permanentes. E aí você usa um aparelho móvel, você abre aquele caminho para os dentes permanentes chegarem. Como os dentes permanentes são maiores, aí ele vai chegar num espaço maior. Mas quem que fez essa abertura de espaço? O aparelho móvel. O aparelho móvel. Então, assim, o aparelho móvel, ele previne futuros problemas. Tá? E muitas vezes, com ele, você vai deixar de usar um aparelho fixo lá na frente. Então, aí vem a importância de você levar o teu filho numa primeira consulta com o ortodontista especialista, porque tem muito dentista que não é ortodontista especialista, né? Ortodontista especialista, para fazer essa avaliação prévia. Pedir alguns exames, radiografia, panorâmicas, documentações, para ver, inclusive, se tem todos os dentes permanentes dentro do osso. Perfeito. Tá vendo, gente? Aqui, ó, uma dica maravilhosa da doutora Gabriela, que dá um pouquinho de trabalho, mas é prevenção. Aproveita esse período. Mas vamos lá, gente. Olha aqui, ó, mais uma informação. Como liderar equipes criativas em um ambiente híbrido e manter a produtividade sem sufocar a criatividade. Bruno, como? Isso aí acho que é legal, né? Acho que seria legal até você dar um exemplo. Vamos dar um exemplo, se você puder agora trazer para a gente, equipes criativas num ambiente híbrido. Explicar também o que seria esse ambiente híbrido para o nosso telespectador e manter a produtividade ali. Assim, o híbrido é quem trabalha um pouquinho em casa e um pouquinho na empresa, né? O que aconteceu? A pandemia veio, muitas empresas foram para casa, né? A minha é uma delas, que a gente continuou trabalhando de casa. E quando chegou a hora de voltar, a turma falou: nossa, estamos gostando de trabalhar de casa, começou a funcionar, a gente desenvolveu um software específico para trabalhar de casa, então assim, a gente consegue acompanhar as pessoas perfeitamente, o que elas estão fazendo, o que elas fizeram no outro dia, quanto que ela está gastando de tempo em cada cliente, e virou um benefício para o colaborador isso, né? Então, assim, a hora que você está procurando um trabalho, tem gente que fala, é home office ou é presencial, né? Então, hoje, 50% da minha equipe trabalha 100% de casa, né? A gente tem gente... O que isso foi bom? Foi bom porque, assim... A gente tinha uma limitação para contratar pessoas, né? A gente está na região de Alphaville, então, assim, até Pinheiros, até Jundiaí, 1 hora, 1h30, é legal você ir pro trabalho. Agora, 2 horas e meia, fica muito longe. E hoje, assim, eu tenho a minha supervisora de designer, mora em Vinhedo, eu tenho programador no Paraná, eu tenho programador em Brasília, eu tenho editor de vídeo no Nordeste. Então, a gente conseguiu abrir um leque enorme, né? De colaboradores, e isso fez com que a qualidade da empresa subisse muito, né? Agora... Quando você está aqui pertinho, você fala, tô precisando de não sei o quê. A comunicação rola muito rápida, né? E quando está todo mundo de casa, como é que faz? Então, assim, acho que um dos papéis do líder é conectar as pessoas. Então, eu faço questão de contratar todo mundo, eu que faço a entrevista. Então, eu conheço muito a qualidade de cada um, conheço muito as limitações. E sempre que tem uma necessidade, estou precisando disso, daquilo, parte do meu trabalho é só conectar as pessoas. Então, falar, você está com esse problema, fulano vai te ajudar, fulano ajuda fulano. O seu trabalho é fazer essa verificação, esse diagnóstico de cada um, sabendo onde que cada um, você sabe, aqui, você trazendo essa realidade para mim, eu sei quem é que pode te ajudar, porque assim... E onde ele está também, né? Na publicidade, a gente usa muita criatividade, né? Então, no presencial tinha, chefe, travei aqui, não tô sem criatividade. Então, entendi. Você traz uma dupla para trabalhar junto, você fala, para um pouquinho esse serviço, vai em outro, ou vê se consegue destravar, né? Eu acho que esse trabalho de casa também envolve muito confiança, então assim, a gente tem muita confiança no colaborador e é necessário que tenha confiança no colaborador, saber que ele está se dedicando o tempo dele, que ele não está ali assistindo uma outra coisa e trabalhando, né? Eu costumo falar, quando você está trabalhando,
Imagina que alguém vai operar o cérebro da sua avó. Como você gostaria que aquela pessoa estivesse trabalhando? Perfeito. Focada ou assistindo uma outra coisa no WhatsApp? Então, assim, a hora que chega a nossa vez de servir, é legal que a gente tenha foco, tenha afinco no trabalho. E aí a gente tem essa confiança, né? Então, toda essa parte de conexão, confiança, a ferramenta que ajuda. Então, essa ferramenta online eu consigo enxergar onde cada um está se trabalhando, se dedicando, né? E a divisão de tarefas. Eu acho que isso é muito importante. Então, assim, na equipe lá somos mais de 50 pessoas. Eu não consigo cuidar de 50 pessoas. Então, a gente tem os outros sócios, tem a liderança, e cada um tem essa função. E tem dado certo, assim. A nossa empresa tem crescido muito dessa forma híbrida, né? E eu acho que é um benefício para o colaborador, assim. Então, assim, como que é? Você vai vir para a empresa uma vez por semana. Ótimo. Estou evitando... Você trabalha com sustentabilidade, né? Estou evitando gastar gasolina, poluição, trânsito, roupa, tempo de vida, né? Quando a minha primeira filha nasceu, em plena pandemia. E assim, foi uma delícia, porque os 2 primeiros anos de vida dela, eu trabalhava aqui com ela no colo, eu dava mamadeira trabalhando. Então, assim, acho que isso aqui é importante, né? E é muito bom hoje uma mãe, por exemplo, quando ela gravida, 6 meses depois, ela tinha que voltar para o trabalho, mas ainda ela não saiu da amamentação, né? Hoje ela consegue trabalhar de casa, período integral, amamentando com a criança no colo e fazendo um bom trabalho. Então, então é aí que muita gente, eu acho que questionou muito essa produtividade em casa, tendo essas multitarefas também necessárias, domiciliar. Por exemplo, você, papai novinho, tendo que fazer o seu trabalho, que é onde você está fazendo ali em casa, e às vezes com a criança do colo você tem que prestar atenção. Isso também não pode trazer uns desvios, que é aquela coisa que você mesmo falou. Precisa ter atenção. Essa atenção e... Eu acho que são momentos e momentos, né? Tem momentos que você fala, alguém precisa cuidar para mim, que eu preciso prestar atenção, e tem momentos que você vai fazer alguma coisa que é apertar um parafuso, que você consegue fazer com uma criança no colo. Então, acho que o equilíbrio, né? Se apertar demais a corda, ela estoura. Se afrouxar demais, ela não faz som. Quando você vem com ela no melhor equilíbrio, ela dá o violão. Born to feel alive, né? Então, eu acho que esse equilíbrio aí... Muito bom. Eu acho que esse equilíbrio aí e essa confiança, essa conectividade, essa delegação, consegue fazer sim com que empresas que consigam, um dentista você não consegue trabalhar home office, né? Ou um pedreiro, ou varrer a rua ali como exemplo. Mas trabalhos que trabalhem, que conseguem fazer de casa, eu acho que é importante. Acho que é uma oportunidade para uma mãe nova, para alguém que mora longe. Ou como no meu caso, assim, eu tenho colaboradores que moram, por exemplo, em Portugal, né? Eu tenho um colaborador que mora nos Estados Unidos. Então, é legal. Eles jamais trabalhariam na nossa empresa se eles tivessem que se locomover. Então, acho que a gente consegue dar esse equilíbrio aí e isso é muito bom. Isso é muito legal que você está falando. Isso serve, acho que, para todos nós, em cada especialidade que nós temos. Eu, como padre, a gente tem muita dificuldade nessa questão de as pessoas nos ajudarem por causa do horário. Por exemplo, eu trabalho numa paróquia que é matriz, ela é muito vespertina. E aí, nessa hora, muita gente está trabalhando. Então, de repente, usar essas suas dinâmicas, seu trabalho, né? Talvez essas consultorias através de você, pode ajudar muita gente a ficar onde está e me ajudar ali também na paróquia de alguma maneira. Sempre tem uma pequena coisa para fazer algo grandioso, né? Aí, ó, tá vendo? No início. Maravilha, gente. Estão gostando? É muito bom, não é? Dá uma olhada aqui a outra informação. Gostei, Bruno. Maravilha. Olha, os Estados Unidos da América rejeitam e denunciam, tá? Olha, eles rejeitam e denunciam objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Representante americano das Nações Unidas afirma que o apoio às iniciativas globalistas foram derrotados na eleição que levou Trump novamente à Casa Branca. Soninha, conta um pouquinho isso para nós aí nos Estados Unidos. Essa notícia, ela faz jus mesmo? Ela tem uma veracidade? Vale a pena ou é bom assim, a gente pincelar outras coisas em relação a isso aí? Vamos lá, padre. Eu acho que primeiro vale a gente lembrar o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Essa é uma agenda que foi lançada em 2015. Todos os países integrantes da ONU concordaram com 17 objetivos. 17 objetivos que eu chamo que é a lição de casa da humanidade. O que a gente tem que atingir até 2030. Ou seja, faltam 5 anos para atender. Então, são 17 objetivos, 169 metas, 231 indicadores, ou seja, uma série aí de tarefas a seguir. Então, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que, aliás, nasceram no Brasil.
Em 2012, na Rio+20, no Rio de Janeiro, começaram a ser pensados esses ODS. Então, no mundo afora, o Brasil é muito reconhecido por ter gestado, vamos dizer assim, os ODS. Muito bem, essa fala do representante dos Estados Unidos foi numa reunião na Assembleia Geral da ONU, onde eles estavam discutindo outro assunto. Eles estavam até falando, olha que interessante, criar o Dia Internacional da Coexistência Pacífica. Em 28 de janeiro foi aprovado, Estados Unidos foi contra, e nesse contexto da criação desse dia, o representante, então, do país na ONU disse que os ODS são inconsistentes com a soberania dos Estados Unidos e contrário aos direitos e interesses dos americanos. Eu acho que aqui vale a pena a gente primeiro voltar, então. Se são 17 objetivos, eu quero trazer aqui para a gente refletir. Como é que, vou citar alguns desses objetivos, como é que erradicação da pobreza, educação de qualidade, emprego digno, redução de desigualdades, paz e justiça, combate às mudanças climáticas, que são alguns dos objetivos, pode ser contra os cidadãos americanos e o mundo. Mas eles alegam que esses... Eles alegam porque isso está no contexto da lógica que o Trump trouxe nesse segundo mandato. A gente está vendo aí que ele não acredita em mudança do clima, ele desqualifica as questões de diversidade, ou seja, ele tem uma linha que ele segue, a gente está acompanhando em relação à economia verde, e aí ele colocou os ODS dentro desse contexto de que essas iniciativas são contra o desenvolvimento. Essas iniciativas, elas, vamos dizer assim, ameaçam a soberania do país. No fim, padre, a gente sabe, não podemos ser inocentes, que tudo isso está dentro de uma lógica de interesses políticos e econômicos muito profundos. Claro, claro. E a gente precisa olhar com muita calma. Então, eu só queria... Eu acho que a gente tem que respeitar todas as opiniões, mas, sem dúvida nenhuma, o que ele colocou aqui não foi adequado, não tem veracidade, porque esses objetivos são para tornar o mundo melhor, mais sustentável. Mas, assim, Soninha, mas só para eu entender também, por exemplo, na ONU existem, não são todos os países que estão inscritos ou alguns que estão dentro desses objetivos? Porque se os Estados Unidos está, mas nesse momento com o seu líder, junto com seus representantes, não são contra os 17 itens aí, então não é melhor falar assim, temporariamente é melhor os Estados Unidos não dar palavra nenhuma, nem nós contarmos com a ajuda deles na sustentabilidade do mundo. E vamos dar àqueles que realmente querem e estão oficiais nesse ponto. Seria possível fazer isso ou não dá? Ou como é que funciona isso? Então, por exemplo, existem várias iniciativas no âmbito da ONU, né? Estados Unidos, por exemplo, saiu de uma delas muito importante, que é o Acordo de Paris, né? Que é aquele acordo para a questão toda de mudança do clima, diminuição de gases de efeito estufa. Os Estados Unidos anunciou que saiu. Na verdade, ele segue até o final do ano, inclusive na COP30 aqui no Brasil, os Estados Unidos segue como participante, porque tem um período para se desligar. Então, tem iniciativas diferentes. Ele concordou com a criação dos ODS da Agenda 2030 lá em 2015, né? O que acaba acontecendo é que agora, no escopo dessa nova lógica dos Estados Unidos, eles acabam falando contra e acabam desqualificando. Aqui dos ODS, na verdade, não tem como sair. Foi uma aprovação em 2015 que vigora até 2030. Então eles sempre vão se posicionar, eles têm direito de se posicionar. Sim, eles têm. Fica incoerente, porque, na verdade, isso é que pega, né, padre? Uma decisão de um país deveria ser independente dos seus governantes, uma decisão de Estado, não de governo, sim, né? Tem lógica. Porque tem uma lógica, claro. Você não muda de ideia de um ano para outro. Até porque o pensamento dele não é o pensamento da população toda norte-americana. Exatamente. E isso é uma coisa muito importante para a sustentabilidade. Porque quando se fala Estados Unidos, saiu do Acordo de Paris, mas os Estados americanos, muitos deles, continuam com suas políticas. Perfeito. Né? E isso é muito encorajador. Então, assim, no fim, foi uma fala dentro de um outro escopo, não tem relação uma coisa com a outra e não dá para olhar uma agenda como essa contrária aos direitos de um cidadão, né? Olha, eu vou falar agora para você, a Soninha é maravilhosa, né? Como ela é especial. Você é fora da curva, menina. Vamos dar uma olhada aqui, mais uma informação? Dá uma olhada aqui, ó. Equilíbrio, hein? Alta da terapia. Processo é indicado para vida toda ou pode acabar antes? Alta da terapia. Sorainha, o que seria essa alta da terapia? Vamos explicar primeiro isso em relação ao equilíbrio. Explica para os nossos telespectadores. Alta da terapia. A alta da terapia é como se você... quando ela está em alta, significa... Vamos lá, hoje, qualquer coisa, vamos fazer terapia. Vamos fazer terapia, você está precisando de terapia. Está precisando de terapia. Então, isso é a alta da terapia. Aí é o seguinte, a alta da terapia significa o seguinte, a pessoa, em um determinado momento da vida dela,
resolve que tem uma coisa que está atrapalhando demais, uma questão que está atrapalhando demais. Estou incomodado. Entendi. Vou procurar um psicólogo para cuidar disso, fazer terapia. Isso aumentou da época do Covid para cá. Do Covid para lá também. Também, mas intensificou-se mais, vai. Mas não. Eu vou dizer para o senhor que o que houve com a terapia depois do Covid, Sim. é que não é que nós precisamos mais. Eu estava prestando atenção, sabe aquela história de todo mundo ficou muito solto? Sim. Então eu posso atender em casa de chinelo, lindo, maravilhoso, e estou sendo visto, Só que isso psicologicamente traz uma curva, tá? Uma curva que transforma numa coisa lá atrás e que puxa alguns transtornos, alguns desequilíbrios, porque eu estou em casa, eu estou numa zona de conforto. E isso que a terapia, as pessoas falam, a terapia foi muito importante depois da Covid. A terapia sempre foi importante na história da humanidade. Sim. Eu falo assim, talvez ela teve uma busca maior porque as pessoas começaram a ter que sair da casinha. Mas aí começaram a aparecer também outros tipos de terapias onde você não precisava fazer faculdade, onde você ia lá e fazia curso num EAD, ou você ia procurar na internet e vamos acender incensos, vamos fazer... Então, vamos lá. Vamos falar de psicologia. Tá. Então, quando você está dentro do consultório de um terapeuta, e você está fazendo uma análise, você está fazendo uma terapia, você vai para resolver questões. Quando essas questões, chega-se a um comum acordo de que essas questões foram resolvidas, paciente e terapeuta falam, ok, essa questão está resolvida. Você não vai se livrar daquilo que você já carrega, mas você já vai saber lidar com essas questões. Você não vai chorar mais, você vai ter outro tipo de resposta. Você não vai cair mais em algumas ciladas que você muitas vezes se proporciona. Tá. E isso independe de Covid ou não. Isso é um outro assunto. A Covid nos trouxe um medo terrível de morrer. E isso sim trouxe muitos pacientes para a terapia. Agora, a forma como se... Existem pessoas que antes de Covid falavam com toda a empáfia do mundo. Eu faço terapia há 15 anos. Jesus, jura? Você faz que... É mesmo? Isso não é terapia, isso é muleta. Porque se toda vez eu vou ter algum problema, eu vou passar a mão no telefone e falar, fui convidado para sair. Será que é bom eu sair, terapeuta? Você acha que eu... Entendeu? Entendi. Então, o que nós temos que ter é assim, por exemplo, existem vários tipos de terapia. A psicoterapia breve, que são de 16 a 20 sessões, se resolve um tipo de questão. Existe psicopatias que você vai ter um tempo mais longo para se cuidar. Existe a esquizofrenia que não vai haver alta. Por quê? Vai ter o psicólogo e o psiquiatra acompanhando. Então, quando se fala em alta de terapia, você pode realmente chegar a uma conclusão e depois pode retornar. Puxa, Padre Marcos, o senhor é um psicólogo tão bom, eu tenho uma outra questão, posso retornar para a terapia? Opa! Entendi. Isso não é uma alta para o resto da vida. Sim. Ninguém está doente e recebe alta. Acabou, hein? Boa sorte, vai viver bem. Não, a nossa vida é cheia de questões diárias. Sim. Nós temos uma série de coisas que acontecem todos os dias. Sem dúvida. Então, isso, quando se fala de alta de terapia, nesse sentido, é receber alta. Entendi. Entendeu? Está solucionado esse problema que você tem, você não vai precisar nem mais fazer terapia. Depende. Não, mas aí aparece outro e você fala, voltei. Ó, posso? É que nem Salomão, né? É que nem Salomão na Bíblia. Salomão na Bíblia foi o seguinte, o Deus perguntou para ele, Salomão, peça o que você quiser e eu lhe darei. E ele pensou assim, bom, se eu pedir saúde, eu vou ser curado hoje, mas daqui a pouco vai vir outra doença. Se eu falar, eu quero mulheres, não sei, minha mulher também vai envelhecer, daqui a pouco eu vou querer outras. Então eu vou ficar sempre querendo, eu vou sempre precisar de cura, disso. Falei, então eu vou te pedir uma coisa, Deus, o quê? Dá minha sabedoria, porque venha o que vier, que eu saiba como lidar com aquilo lá. Com perdas, com luto, com ganhos, etc. e tal. Então eu posso fazer um adendo? A terapia é isso.
Não é claro, pelo amor de Deus, não é Salomão, não é... Sim. Mas é o seguinte, Ela faz um caminho. É saber você lidar com as suas questões com sabedoria. Com sabedoria, né? E não cair mais em ciladas. Perfeito. Saber que você consegue. Maravilhoso. Por isso que eu gosto do Bendita Hora. Bendita Hora tá demais, hein? E olha aqui, esse livro dessa mulher que é maravilhoso. Nós vamos falar já daqui a pouco. Olha lá, rápido, vamos lá. Automedicação. Ai, meu Deus. E os riscos para a saúde bucal, meu povo. Por que evitar medicamentos sem prescrição do cirurgião dentista? Aí, é a foto aí. Ah. Por que, doutora Gabrielinha? Conta para nós, doutora. Porque essa automedicação, a gente sempre ouviu falar que é um risco, sempre foi, né? É. Na saúde bucal, principalmente, como que a gente deve trabalhar isso aí? Então, eu vejo muitos pacientes, assim, é muito comum você observar que os pacientes têm uma dor de dente, uma sensibilidade. O que ele faz? Ele compra um analgésico. Antes, quando o antibiótico podia ser comprado na farmácia sem receita, era o problema do antibiótico. Que as pessoas faziam automedicação. Estou com dor de... Eu acho que é uma infecção de dente e vou tomar um antibiótico. Então, o paciente achava que era aquilo e ia lá e tomava um antibiótico. Então, assim, qual que é o risco de você tomar um antibiótico? Porque muitas vezes, assim, você faz um tratamento com antibiótico hoje e sobram uns remédios na tua casa. Aí você vai somando aqui uns comprimidos aqui, outros ali, e aí você está com... Estou um pouco inchada aqui, vou tomar um antibiótico porque eu acho que é uma infecção. Porque o paciente, ele acha que ele é médico, dentista. Daí ele vai lá e toma aqueles remédios. Me conheço. Então vai lá, pega aqueles comprimidos de antibiótico e começa a tomar. O risco é que você pode causar uma resistência antibiótica. E aí, quando você precisar fazer um tratamento mais complexo na boca, vai precisar daquele antibiótico, aquele antibiótico não te segura. Puxa. Então, assim, vamos supor, o que seria um tratamento mais complexo? Você fazer um implante, fazer uma extração de um siso complicado, sabe? Que você precisa cortar raiz, cortar dente, enfim. Uma cirurgia aberta que demora mais tempo, você vai precisar de uma cobertura antibiótica boa. Só que aí você tomou tanto antibiótico à toa e você criou uma resistência. E aí aquilo não te segura. E aí começa a acontecer aquelas coisas. Por que você vê, às vezes reportagens de paciente vem a falecer, vem a óbito por conta de uma extração de dente? Não dá para saber o que aconteceu, mas isso pode ser uma das possibilidades. Pode ser que a pessoa não tomou antibiótico direito e se tomou, aquele antibiótico não segurou ali a infecção e aí teve a infecção generalizada, entendeu? Desconhecimento das pessoas. Exatamente. Então, você tá fazendo uso inadequado de uma medicação que futuramente você precisa daquela carta na manga e não tem. Não tem. Ela não vai ter efeito para você. Exatamente. E o segundo ponto de você tomar analgésicos. Estou com dor de dente, estou com uma sensibilidade, vou tomar um analgésico. É você tomar aquele analgésico e mascarar o real problema da tua boca, da tua saúde bucal. Às vezes você está com uma infecção mais grave, às vezes você está com um problema endodôntico, às vezes você está com uma sensibilidade periodontal, por um problema periodontal de gengiva, você vai lá e toma um analgésico, você está mascarando. Então, assim, se você faz esse tipo de automedicação, você está deixando de cumprir o seu papel como paciente de ir a um dentista e pedir ajuda e fazer uma avaliação odontológica. Então, assim, você está correndo riscos de vida, óbvio, não de vida, mas riscos de saúde bucal, que pode ocasionar, assim, lá na frente, um risco maior. Tem muito paciente que chega e faz uso, vamos supor, de pastas de dentes de sensibilidade. É muito errado fazer isso, porque a gente precisa entender que tipo de sensibilidade aquela pessoa está tendo. Às vezes é uma raiz exposta, às vezes é um problema de canal, e você fazendo aquele uso de Sensodine, a marca, né, a Sensodine o tempo todo, você está mascarando. Então, é um grande erro você ir lá na farmácia e comprar pasta de sensibilidade, porque você está mascarando. E você não sabe qual que é a causa, mas você acha que você está fazendo bem. Mas aí, nesse caso também, doutora, não teria que ter, por exemplo, essas farmácias, essas marcas, né? Não deveria ter, exatamente como os médicos, uma receita. Fala, até um creme dental para você usar. Por exemplo, tá lá as marcas todinhas. Eu gosto dele porque esse aqui tem um cheirinho gostoso, esse aqui porque dá uma sensação refrescante. Só que depende. A cada uma tem uma função. Que a dentista, que é médica, que estudou, sabe que se você ficar usando muito aquela marca ali, porque diz que é a mais cara e dá uma coisinha gostosa, ela pode estar te dando toda essa característica de te atrapalhar no futuro. Mas tá mascarando um problema. Fala assim, só com a receita da dentista você vai poder comprar isso aqui. Aí eles liberam lá. Então, não deveria ser assim? Então, isso é um assunto que já está vindo em pauta, a gente já está se reunindo, vários dentistas já estão passando para os pacientes. Por quê? Hoje, um bom dentista, assim, atualizado, né, que entende o que está acontecendo,
ele está já prescrevendo pasta de dente. Então, assim, antigamente ninguém fazia uso de pastas de dentes assim prescritas. Hoje eu oriento o meu paciente porque cada pasta de dente tem um princípio ativo. E por incrível que pareça, não, mas a pasta de dente é tudo igual. Hoje não. Há 20 anos que só existia aquele Colinos amarelo, poderia ser, porque era uma ou outra pasta de dente. Agora tem pasta de dente com estanho, tem pasta de dente para sensibilidade, tem pasta de dente com alto teor de flúor. Que a espuma fica preta na boca. Tem pasta de dente, com carvão ativado, que é um crime vender em farmácia, porque você desgasta a dente, você causa sensibilidade e não clareia. Aí, mineiro. E não clareia, porque o que clareia mesmo é clareamento no consultório, supervisionado por dentista. Então, assim, não adianta você fazer automedicação. Inclusive, automedicação de pasta de dente. Que a gente entende que deveria ser prescrito. Né, então, doutor? Virou um mercado isso aí. Parece que nem bala. Tem ali de tutti-frutti e tem de morango. Qual que você gosta mais? Então, a gente vai chegar num ponto em que vamos conseguir fazer com que a pasta de dente também seja prescrita. Perfeito, aí sim. Por exemplo, enxaguatório bucal. Tem um monte... eu estou com um mau hálito, vou pegar enxaguatório. Tem muitos enxaguatórios. Tem um monte lá. Tem um monte. E o cara vai lá e pega um enxaguatório que tem álcool. Pronto, aí o cara já tem uma tendência de ser alcoólatra. Não, porque... Não sabe o que é, Padre Marcos? O alcoólico, ele dá aquela refrescância, então acha que está limpando. E aí você causa aftas na mucosa, você causa mau hálito porque você está descamando mucosa por conta da quantidade de álcool dentro do enxaguatório. Então, assim, tudo relacionado a medicamentos, né, bucais, a gente precisa entender também e procurar uma orientação. Perfeito, gostei demais. Posso fazer uma pergunta? A gente, não, rede social, não faz essa cara para mim. Existe agora, até tiraram, porque eu acho que a Anvisa falou, opa, parou, né? Umas propagandas que você via na rede social de uma pasta de dente roxa, dessa cor. Sim. E aí, e na hora o dente fica... branco. Não, cor de giz de lousa, né? As lousas antigas. Você fala, meu Deus do céu, isso daí deve acabar com a proteção. Então... É isso, não é isso, doutora, assim, que acontece? Essas propagandas que aparecem na internet, a maioria das propagandas não são verdadeiras. Então... Porque a pessoa, assim... Vou esclarecer, porque eu acho isso um absurdo. Escova os dentes com o dente amarelo e depois que escova o dente está branco. Então, assim, foi efeito de filtro, enfim. A pessoa, às vezes a pessoa usa lente, né, e prótese e está com o dente super claro e fala que é por conta da pasta. Sendo que a pasta e nada clareia a cerâmica. Quando você coloca facetas e lente, isso não clareia. Então, não adianta você falar assim, clareou, é porque a pessoa está usando. Então, assim, o que acontece é muita propaganda que não é verídica. E aí, essas pastas que eu falo de carvão ativado, essas pastas roxas, elas não clareiam, elas fazem um branqueamento. Então, elas tiram a sujidade superficial do dente. Só que elas têm uma abrasividade muito grande. É como se você pegasse pedra pomes que você lixa o pé, que tem um RDA de 300, e passasse no teu dente. Então, você vai realmente desgastar o esmalte. Clareia? Não. Ele tira pequenas manchas superficiais. O que clareia dente é clareamento no dentista com supervisão semanal, feita pelo seu cirurgião. E não adianta também comprar o creme lá que vende na internet, que faz o clareamento, eu vou colocar aqui na plaquinha. Meu filho usou, não faça isso. Prima usou, deu que a prima deu certo. Não faça isso. Faça isso. Então, assim, a gente precisa parar de achar que tudo na internet é mais barato e que está tudo fácil. Uma aula que a doutora deu aqui, que vale para todos nós. Obrigado, viu, doutora? Isso aí. Vamos aqui a outra notícia, gente? Gostei, hein? Pelo amor de Deus. Aí, mineiro. A importância da inteligência espiritual no mundo corporativo. Me explica aí, como é essa importância da inteligência espiritual? Na verdade, assim, como que eu sou um líder, né, de uma empresa ali, e se Deus é bondade, amor e justiça, eu acho que essa tem que ser a nossa forma de liderar, né? Então, perante os clientes, perante fornecedores, perante colaboradores, a gente sempre trabalha assim com muita justiça, muita honestidade, muita transparência. Não é aquele clima de chefe que dá tapa em mesa, que
eu tô mal-humorado, quero que a empresa inteira esteja mal-humorado, que grita, que aquelas metas impossíveis. Mas isso já está diminuindo um pouco? Eu acho que diminuiu um pouquinho. Eu sou empreendedor desde os 15, eu tô com 43. Eu tenho pouco conhecimento do que acontece fora da empresa ali, né? Mas eu acho que assim, a gente já sabe que o cliente, ele traz pressão, né? Então, de dentro da empresa para o colaborador, a gente não põe mais pressão, senão a gente esmaga ele. Então, quando o nosso colaborador está tomando a pressão do cliente, fala, vem cá, me dá um abraço. O que está acontecendo? Como que eu posso te ajudar? Eu acho que assim, a espiritualidade no corporativo não é você ficar falando de Deus o tempo todo. Entendi. É você trazer essa bondade, você trazer essa compaixão. Essa proximidade. E ser justo, assim. Nós somos uma empresa que jamais vocês vão ver a gente envolvido em coisa estranha, de dinheiro que passa debaixo da mesa, ou vocês estavam falando de propagandas enganosas ou não, né? A gente escolhe o nosso cliente. Jamais eu vou trabalhar para um cliente que o produto dele faz mal ao consumidor. Então, assim, sem julgamentos, mas assim, a nossa agência não atende bets. Porque a bet tem uma aposta e a gente já está vendo nas notícias que as pessoas estão deixando de comer para fazer uma aposta para tentar ganhar mais dinheiro. Então, esse tipo de cliente, quando chega na nossa agência, fala, boa sorte para você, sinto muito, eu não vou atender. Então, acho que assim, essa espiritualidade é trazer essa bondade, essa justiça, essa compaixão. Claro, assim, você nunca mandou a gente embora? Já. Mas em algum momento a gente tem que separar o CNPJ do CPF, né? Então, assim, eu tenho a empresa, aquele funcionário às vezes não consegue mais pertencer ao grupo, né? Ou porque ele não se desenvolveu, ou porque ele ficou para trás. E aí, em algum momento, eu tenho que sair da minha compaixão e falar, infelizmente, eu não consigo mais continuar com você, mas... Não precisa justificar. Eu acho que a justificativa, eles gostam, né? Eu, quando um cliente... Mas não precisa, falando assim diretamente, dentro do âmbito profissional... Então, eu acho que é uma oportunidade da pessoa crescer. Se você não mostrar para ela o defeito dela, ela vai continuar fazendo em outros lugares. Então, assim, é raro um cliente sair, mas quando um cliente sai, eu peço um feedback. Você pode me falar por que você está saindo? Ele vai falar, porque eu estava sendo mal atendido, ou porque o prazo não estava sendo entregue. Então, assim, quando você está dispensando uma pessoa, eu acho que faz parte dessa compaixão você falar o porquê que ela não pertence mais. Não precisa entrar em muitos detalhes. Eu acho que você não pode magoar, chatear, deixar aquela pessoa triste. Você tem que ser humano, usando esse aspecto que você está falando. Isso. Mas também você talvez não tenha obrigação de entrar em muito. Porque se eu entrar muito em detalhes, aí eu posso começar a criar como eu posso? Um debate naquilo. Aí a psicóloga vai saber falar já tomada, né? melhor que eu. Mas você sabe que o feedback, eles pedem mais do que a gente dá. Assim, como que tá meu feedback? Como é que tá meu feedback? Eu acho que é importante trazer isso. Então, eu acho que dá para sim, para a gente trazer essa espiritualidade para o corporativo, sem ficar falando de Deus, ou, né, a empresa tem várias religiões, a gente respeita todas. Não tem religião nenhuma também. Exato, só que acho que você trazer a bondade, você trazer o amor, a compaixão e a justiça, dá para fazer negócio assim, dá para você tratar assim. Na verdade, como um acolhimento, né? Você faz um acolhimento assim, você reúne o colaborador, mas também colaborador e você é cliente, justo, né? Com o cliente. Na né? piscina, quando você empurra aquela ondinha, ela bate, ela volta 10 vezes, né? Então, assim, quanto mais a gente empurrar amor ali, a gente tem certeza que a gente está recebendo. Perfeito. É assim que a gente trabalha. Gostei muito, gostei muito. Isso aí. Isso aí. Maravilha, cara. Legal. Bora, vamos ver aqui a outra informação? Deixa eu ver aqui. Congresso aprova projeto que enfraquece licenciamento ambiental e permite obras com alto risco de impacto. Aprova projeto que enfraquece licenciamento ambiental. Soninha, conta um pouquinho. Eu posso pegar seu Olha, padre, tem muitos detalhes técnicos, né? Tem muitos detalhes técnicos, ainda vai para aprovação, sanção presidencial. E como uma jornalista, eu gosto de ver os dois lados da questão. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, tem componentes ali que enfraquecem o licenciamento ambiental, e isso preocupa, né, na hora de realmente você observar todos os aspectos em torno de um empreendimento. Por outro lado, se coloca muita burocracia em dar esses licenciamentos. Então, eu acho que é o seguinte, a gente deveria ter sabedoria para poder escolher o que for melhor para o desenvolvimento do nosso país. Eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O Bruno falou aqui de equilíbrio, né? E eu acho que a gente tem que buscar por aí. Eu torço, porque é um ano de COP30, né? Que a gente vai receber aqui no final do ano a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que o Brasil seja coerente em tomar decisões em prol do desenvolvimento sustentável. Independente de quem é o líder
governamental. É isso, a gente tem que olhar porque o mundo não espera mais. Perfeito, As questões estão muito urgentes. Eu acho que isso aí tem que ser muito isso. do ser humano dentro do país mesmo, né? É isso mesmo. É isso aí, que legal. Gente, tá aqui, ó. Esse aqui é o livro. Onde o pessoal vai achar esse seu novo trabalho aqui? Heloísa Beluz Editora, Elo Editora no Instagram, pode comprar direto no site. A Livraria Drummond, que foi onde eu lancei, tá com desconto, livro autografado. Então, nesses 2 lugares, podem encontrar. Maravilha, gente. Olha que bacana. E tem, você pode escolher a capa. Você quer ela sorrindo ou você quer ela... Olha, mostra aí. Ou desse jeitinho aqui, ó. Olha aqui que beleza, ó. Desse jeito ou desse. Não é legal? Olha aí que bacana. Você escolhe. Legal, Soninha. Padre. Gente, acabou? A enquete. Vamos lá aqui, ó. Lembra da enquete? Vamos ler. Quem foi Nelson Mandela? Tá? Todo mundo sabe, olha lá, 100% ativista e político. Esse homem marcou a história, hein? É, que bacana. Não foi ator, não, viu, gente? Que bom. Gente, olha, eu agradeço muito aqui. Soninha, você é maravilhosa. Você quer meu livro, né? É seu, já tá? Vai, você é espetacular. Gostei demais. Soninha, você vai voltar? Padre, com certeza. Volta no meu Só me programa? convidar. Doutora Gabriela, você sabe que eu gosto muito de você, né? Eu também gosto muito Hoje de você Muito foi obrigada. maravilhosa também aqui, Obrigada, como sempre, viu? tá? E você, são favas contadas, Soninha. Você é uma ótima psicóloga. Muito obrigada, Tô padre. precisando fazer uns acompanhamentos com você aí. Verdade. Padre, o senhor querida. sabe que o senhor também é muito querido, eu gosto muito de participar. Maravilha. E eu viria de qualquer lugar, acho que do Brasil, porque eu gosto muito do Bendita Hora. Você é querida De demais. verdade. Bruno, eu amei a sua presença aqui, tá? Você é um homem que sabe falar muito bem, firme e muito sensato, não é? Pegou a música como exemplo, foi maravilhoso, tá? Parabéns pelo seu trabalho. Gente, tá aí, o final de semana chegou, amanhã ainda é final de semana, domingo não, hein? Para católico não é domingo, final de semana. E que Deus abençoe você, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Tchau, meu povo, nesse clima aí, ó.